Eu sou o pastor Joel Lopes de Assis, falando aqui do sul da Flórida. Hoje eu quero enfocar com vocês o último estudo desta série a respeito das cartas que Jesus mandou para as igrejas daquela região que hoje é a Turquia. Esta última carta para a igreja de Laodiceia, chamada pelo Senhor Jesus de a Igreja Morna. Veja a seguir algumas fotos das ruínas da cidade de Laodiceia. Antes da leitura do texto, nós vamos lembrar aqui que cada igreja existiu, cada uma em uma sociedade idólatra, corrompida, e cada uma delas estava numa condição espiritual e cada uma representa um período histórico. Esta igreja de Laodiceia representa a igreja dos últimos dias, a igreja morna. Lembrando também que cada uma representa igrejas locais e pode ser também o retrato de cada indivíduo cristão. Pode ter cristão que perdeu o amor, outro que está sendo perseguido, outro que é mundano, outro que está morto espiritualmente, e pode ter aquele que está morno na sua vida espiritual, como a igreja de Laodiceia. Antíoco II, imperador da Síria, deu esse nome à cidade em homenagem à sua mulher que se chamava Laodice. Laodiceia era um centro bancário muito forte porque estava numa rota de comércio. A cidade era tão rica que quando aconteceu o terremoto no ano 17, ela recusou a ajuda do imperador romano e reconstruiu a cidade com recursos próprios. Há afirmações de que Laodiceia era pobre em água e essa água vinha de cidades vizinhas por meio de aquedutos e o calor do sol fazia a água ficar morna. Todavia, o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, em um documentário, ele explicou que havia por ali termas d'água, como aquelas que há em Araxá, em Minas Gerais, e isso tornava as águas mornas, o que serviu para a analogia de Jesus. Há registros que ali havia uma grande indústria têxtil que usava a lã preta. Havia também ali um sistema de oftalmologia, e se eu guardo bem na memória há mais de 30 anos, o nome de um dos famosos oftalmologistas daquela cidade chamava-se Cláudio Galeno, que fazia um famoso colírio para os olhos. Laodiceia foi destruída na Idade Média pelas guerras entre os muçulmanos. Atualmente, o que se vê são ruínas. O texto bíblico encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22, e diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Primeiro tópico: apresentação do Senhor àquela igreja. Para aquela igreja que era uma igreja morna, não era quente nem fria, o Senhor Jesus se apresentou como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Provavelmente a igreja de Laodiceia foi fundada por Epáfras, companheiro de Paulo. E o apóstolo Paulo tinha uma boa relação com essa igreja. Ele mandou saudação e a carta aos Colossenses também para a igreja de Laodiceia. Observem isso no capítulo 4, versículo 15 da carta aos Colossenses. O segundo tópico do esboço é o elogio, mas a igreja de Laodiceia não teve elogio algum. O terceiro tópico é a reprovação. A reprovação do Senhor foi porque aquela igreja não era fria nem quente. Ninguém usa água morna para tomar, é horrível. Mornidão, uma característica da igreja atual. A igreja pela metade não causa influência na sociedade. A igreja morna não foi rejeitada por Deus, mas não foi aceita por ele. Uma curiosidade: o crente tem que ser quente ou frio. Quente, todos sabem, mas e o frio? Eu entendo que isso fala do refrigério da alma. E o quarto tópico desse esboço é a advertência. Para aquela igreja morna, o Senhor advertiu, dizendo que estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Que tristeza o Senhor rejeitar uma igreja. O quinto tópico do esboço é a respeito do crédito. Infelizmente, a igreja de Laodiceia não teve crédito algum perante o Senhor. E neste ponto a gente para um pouquinho e fica pensando: Senhor, qual o crédito que eu estou tendo contigo? O sexto tópico fala de promessa ou promessas. Mas como aquela igreja, sendo morna, rejeitada pelo Senhor, poderia ter promessa? Claro, Jesus tem promessas para todos. Ele diz o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Que privilégio, meu Deus! Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Esta foi a promessa do Senhor para a igreja morna. E o sétimo e último tópico deste esboço maravilhoso preparado pelo Senhor Jesus é um lembrete que ele faz, como fez para as demais igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu termino fazendo aqui uma pergunta. Nós estamos com nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo? Será que as igrejas atuais, as congregações, estão prontas para ouvir a voz do Espírito? Ele está pronto para falar com cada um de nós, em nossas orações, falar pela palavra, falar em sonhos, em visões, falar em voz audível. O Espírito Santo quer falar conosco. Vamos pedir ao Senhor para que nossos ouvidos não estejam fechados, não estejam surdos, para que não possamos ouvir a voz do Santo Espírito de Deus. Antes da nossa oração, aqui vai uma curiosidade. Somente 2 igrejas não sofreram reprovação. Foram as igrejas Esmirna e Filadélfia. Por outro lado, a igreja de Laodiceia, ela teve algumas coisas negativas, como, por exemplo, elogio, ela não teve. Crédito, ela não teve. E foi chamada de igreja morna. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, para que não sejamos como a igreja de Laodiceia, materialmente rica, não tinha falta de nada, se orgulhava de ter visão comercial, empresarial talvez, roupas finas, elegantes, mas era desgraçada, miserável, pobre, cega e nua espiritualmente.
Aviva a tua igreja nestes dias de tantas dificuldades pelas quais o povo brasileiro está passando e principalmente a tua igreja está enfrentando. Somente um derramamento do teu Espírito pode livrar esta geração. Eu incluo aqui a oração do profeta teu servo. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Peço, meu Senhor, com ação de graças, em nome de Jesus. Amém.